morte do Manchinha foi horrível e isso aí ninguém pode contestar. Mas o que você, enquanto profissional de relações públicas do Carrefour, faria? Fala, turma, aqui é Daniel Sobreira e essa semana eu tô de luto aí, bem como sei que muita gente também está. Quem me conhece sabe do meu amor por cachorros. E essa semana aconteceu um fato aí no Brasil, né, que em uma loja do Carrefour em Osasco, um cachorro foi brutalmente assassinado por um segurança da loja. Então fica aí a nossa homenagem, não só ao Manchinha, mas a todos os cachorros que diariamente são maltratados, sofrem por abandono e tudo de ruim que a raça humana já provou que é capaz de fazer. Mas a gente não vai falar só disso nesse vídeo. Esse, na verdade, é para ser nossa segunda edição do Notícias da Comunicação, que é uma série onde eu apresento e comento algumas notícias que rolaram aí no meio da comunicação. Mas como esse vídeo acabou ficando muito longo, por eu ter abordado aí alguns temas mais polêmicos, eu decidi dividir ele em dois. Então hoje nós vamos falar sobre esse caso do Carrefour e nós vamos falar também sobre o artigo 13. Tá? Para quem não sabe o que é o artigo 13, eu vou explicar aqui rapidamente e depois nós vamos falar com mais calma. O artigo 13 é uma diretiva já aprovada pelo Parlamento Europeu. Para quem não sabe, eu estou morando aqui na Europa, mas isso não diz respeito só para quem está morando aqui. Isso pode afetar você que está aí no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Esse artigo, bem como todos os outros que já foram aprovados junto com ele, artigo 11, artigo 4 e vários outros artigos, ele pode simplesmente acabar com a internet da forma como a gente conhece hoje. Serviços como o YouTube, o Google, o Facebook, eles podem simplesmente deixar de existir na Europa se esse artigo realmente for levado adiante. Ou seja, gente, esse nosso primeiro vídeo aqui, ele vai ser bem polêmico, mas eu prometo que a segunda etapa dele, que vai sair semana que vem, vai ser mais light, mais tranquila, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreve para você não perder o próximo vídeo, nenhum outro próximo que vai surgir aí pela frente. Se ajeita nessa cadeira e vamos nessa. Bom, então afinal o que é esse artigo 13? Ele se trata de uma diretiva, um conjunto de artigos que já foi aprovado na semana passada pela União Europeia, como eu falei para vocês. E esses artigos eles visam modificar as leis que regem os direitos autorais sobre os materiais postados na internet. O artigo 11, por exemplo, que faz parte também desse conjunto de artigos, ele pode chegar a proibir sites agregadores de notícias, como o Google Notícias, por exemplo. E o artigo 13, que é o mais famoso deles, ele visa exigir aí maiores esforços dos sites que fornecem informações e conteúdos na internet. O que são esses maiores esforços? O YouTube, por exemplo, ele já há muitos anos ele possui uma ferramenta chamada Content ID, que, por exemplo, se eu colocar aqui nesse vídeo uma música que possui um direito autoral, eu posso simplesmente ter esse vídeo apagado ou sofrer algum outro tipo de penalização por utilizar esse conteúdo protegido por direito autoral. Então o YouTube ele já faz isso de uma forma automática, ele já verifica, ele já se esforça para verificar o conteúdo de cada vídeo postado. Porém, as coisas não são tão simples assim. Nós temos os falsos positivos. O que são os falsos positivos? Os memes, por exemplo, que tem sido aí uma das grandes preocupações das pessoas, né, esse artigo 13 ele vai acabar com os memes. Os memes, na verdade, eles servem como um exemplo, porque na verdade é o de menos. Apesar de a gente gostar muito de um meme, principalmente nós brasileiros, se acabarem os memes, nós não vamos ter uma grande perda no meio da internet, em termos de conteúdo. Em termos de felicidade, acredito que sim, mas em termos de conteúdo não. Esses memes, eles podem ser considerados falsos positivos, porque nós utilizamos imagens, muitas vezes, de conteúdos protegidos, ou de trechos de filmes, de pessoas famosas, de músicos, de atores, para fazer algum tipo de paródia, algum tipo de brincadeira. E isso, de forma alguma, fere o direito autoral de ninguém. Mas para esses sistemas automáticos, que seriam aí esses maiores esforços, seria muito difícil separar aquilo que é realmente uma violação de direito autoral
daquilo que é uma brincadeira ou algo que não precisa ser levado a sério. Então, esse tipo de exigência pode simplesmente barrar a existência desses sites nos países onde essa lei for aprovada. E a verdade é que o buraco é um pouco mais embaixo, porque com esses artigos, essas empresas que fornecem esse conteúdo, o Google, o YouTube, o Facebook, eles vão passar a ser responsabilizados por essas violações de direito autoral. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu publicar algo que é protegido por direito autoral aqui no meu canal, eu vou sofrer a penalização, o YouTube vai tirar o meu vídeo do ar, ou vai acontecer alguma coisa desse tipo. Mas com esses artigos, essas empresas, como o YouTube, elas podem ser processadas. Elas vão se tornar responsáveis por essas violações. Bom, e toda moeda tem dois lados, né? Então, quem defende a aprovação desses artigos, que de uma maneira geral são grandes editoras, gravadoras, jornais, enfim, as mídias tradicionais e também alguns artistas esses que são, em sua maioria, apoiados por trás ali pelas grandes gravadoras ou editoras, eles falam que esses artigos eles vão ajudar a proteger a propriedade intelectual. Ou seja, o dono daquele conteúdo ele vai ter uma maior proteção e uma capacidade de ganhar mais em cima do conteúdo que foi produzido por ele. Se fosse só isso, realmente seria lindo, né? Mas o problema é justamente o outro lado. As grandes empresas da internet, que são Google, Facebook, YouTube e outras, que fornecem esses conteúdos, e também acadêmicos, usuários dessas plataformas, eles falam que esses artigos podem ferir a liberdade de expressão que a gente tanto preza hoje em dia na internet. E eles afirmam ainda que tudo isso pode ser parte de um grande boicote das mídias tradicionais, ou seja, dessas gravadoras, dessas emissoras, porque para essas grandes empresas tradicionais seria lindo se a internet perdesse um pouco da força que ela tem hoje. Ou seja, quem realmente vai ganhar em cima disso não vão ser os artistas, vão ser essas grandes empresas tradicionais. Enfim, esse conjunto de artigos ele já foi aprovado na semana passada no Parlamento Europeu, mas o texto final dele vai ser avaliado e aprovado só em janeiro de 2019. Então ainda nos resta uma esperança de haver aí alguma modificação. E por que nós brasileiros devemos nos preocupar com isso? Porque isso está acontecendo na Europa agora, mas nada impede de daqui a um tempo isso acontecer no Brasil também. Então, nós temos que fazer a nossa parte, que é nos mantermos informados sobre isso e lutarmos pelos nossos direitos, por aquilo que a gente acredita. O que a gente deve fazer? Espalhar essa notícia, conscientizar as pessoas de que isso não é legal. E se você, na verdade, acredita que isso pode ser uma coisa boa, tudo bem, você deve manifestar a sua opinião. O que a gente não pode é aceitar tudo de mão beijada. Bom, e agora vamos falar um pouquinho aí sobre o caso do Carrefour. Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha ouvido falar e tenha lido alguma coisa sobre esse caso, mas para a gente relembrar aqui foi o seguinte: nessa última semana agora, numa unidade do Carrefour em Osasco, um cachorro foi assassinado, foi morto por um funcionário, se não me engano um funcionário terceirizado de uma equipe de segurança, e esse caso chocou várias pessoas no país inteiro e no mundo. O fato é que a unidade do Carrefour ia receber visita de pessoas importantes da rede, a diretoria, alguma coisa assim, e o segurança recebeu ordens aí para limpar a área, e essa limpeza da área aconteceu com pauladas em um cachorro e depois o envenenamento desse cachorro, que morreu. Essa morte ela foi filmada, foi presenciada por várias pessoas e dividiu opiniões aí pelo Brasil. Então nós tivemos basicamente dois tipos de reações diferentes. Tiveram aquelas pessoas que, assim como eu, ficaram chocadas com esse fato, e cobraram e estão cobrando ainda algum tipo de posicionamento da empresa. E tiveram também, por incrível que pareça, algumas pessoas que tentaram amenizar a situação por se tratar, aí, segundo essas pessoas, apenas de um cachorro. É claro que muitas vezes nós não damos
tanta atenção, né, e não demonstramos tanto interesse com situações que acontecem diariamente com pessoas no Brasil e no mundo inteiro, mas não é porque se trata de um cachorro ou de uma pessoa, de uma planta, que nós não precisamos nos chocar com esse tipo de atitude cruel que aconteceu. O fato aí também é que vários famosos se manifestaram contra isso que aconteceu através das suas redes sociais. Vou deixar aqui na tela aí alguns exemplos aí das manifestações dessas pessoas. E até então os pronunciamentos do Carrefour estavam sendo de uma forma muito mecanizada, com respostas prontas, falando aí que estavam aguardando as investigações e que repudiavam esse tipo de atitude, mas as pessoas não estavam lidando bem com esse tipo de resposta da empresa. Mas o fato que eu queria levantar aqui de discussão é o seguinte: o que você, no lugar da empresa, no lugar dos profissionais de comunicação, de relações públicas do Carrefour, o que você faria? E às vezes é muito fácil a gente julgar as atitudes da empresa, falando assim, porque vocês não estão dando a devida atenção aos fatos, porque vocês tinham que fazer mais. Só que nesse tipo de crise, quem trabalha ou quem estuda relações públicas sabe que momentos de crise são muito delicados e que nós temos que analisar essa crise por vários ângulos diferentes para poder tomar decisões certas. Então, só pelo fato de nós termos, dentro do grande público da empresa, nós temos opiniões divergentes, de pessoas que realmente repudiaram. Nessa situação específica, nós não temos pessoas apoiando a atitude do segurança, isso não existe. Mas o que acontece é o grau de importância que as pessoas estão dando a isso. Então, algumas pessoas que defendem os animais, que amam os animais, estão realmente chocadas com o ocorrido, e algumas pessoas não gostaram do que aconteceu, mas não acham que isso seja algo tão grandioso. Tem pessoas que se pronunciaram, por exemplo, falando que isso aconteceu em uma unidade da empresa, que toda empresa não merece ser responsabilizada por isso, não merece ser boicotada, enfim. O que eu quero dizer aqui é que nós temos opiniões divergentes e esses profissionais de comunicação, de relações públicas, precisam analisar cada uma dessas opiniões para poder tomar as decisões corretas. O fato também é que tudo que acontece que pode ser considerado um crime precisa realmente ser investigado. Então, por exemplo, o Carrefour, como eu mostro aqui nessa nota deles que eles soltaram aí no Twitter, eles afastaram essa equipe, essa pessoa, enquanto as investigações aconteciam. E isso, a princípio, é realmente uma forma correta de se proceder. Eles não têm poder de prender ninguém, de mandar prender, ou seja o que for. Eles precisam esperar que todos os trâmites legais aconteçam. Porém, o que eu acredito que faltou no caso deles foi uma sensibilidade de tratar individualmente e de responder com mais cuidado, com mais carinho as pessoas, porque realmente quando a gente fala de cães, de cachorros, nós, a maioria da população, nós temos um apego muito grande. Muita gente trata os cachorros como se realmente fossem da família, e esse é o meu caso, então eu entendo bem o que é isso. Então, respostas mais humanizadas. As redes sociais das empresas, isso é importante para a gente entender realmente como que funciona esse universo de comunicação entre uma empresa e o seu público dentro de uma rede social. Nós devemos evitar ao máximo respostas prontas. Nós temos exemplos aí no Brasil e no mundo todo de empresas que entenderam isso e estão fazendo muito sucesso. O Nubank, por exemplo, a Apple, várias empresas que tratam realmente essa comunicação da empresa com seus clientes através das redes sociais como algo exclusivo, como algo personalizado. Isso exige muito esforço da empresa, isso exige um investimento alto em equipe para acompanhar e para responder essas questões do público. Mas isso gera um resultado muito melhor do que dar respostas prontas, copiadas e coladas. Então acredito que realmente o Carrefour ele tem razão em aguardar, em tomar passos
um passo de cada vez, sem se precipitar. Eu acredito também que as pessoas estão no seu direito de cobrar, de reivindicar aquilo que elas acreditam. Porém, o que eu acredito que realmente faltou foi uma humanização nesse processo de contato. E você? O que você acha? O que você faria diferente? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários para a gente abrir aqui um canal de discussão. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre comunicação, criatividade e empreendedorismo. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Lembrando que essa foi a primeira parte aí do nosso segundo Notícias da Comunicação. Na semana que vem vai ter uma parte que eu prometo que vai ser mais leve, mais tranquila, com temas menos polêmicos. Fique de olho aqui na descrição também, porque eu sempre vou deixar links com cursos, com dicas, muita coisa que pode te ajudar aí nessa sua profissão, nessa sua caminhada aí. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Tchau, turma!